de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Faixa 01. Esta obra foi gravada sem fins comerciais pelo setor Braille da Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colim. Sua reprodução e distribuição gratuita para pessoas com deficiência visual está devidamente autorizada. Biblioteca Pública Prefeito Rolf Colim. Endereço: Rua Anita Garibaldi, número 79, bairro Anita Garibaldi, CEP 89.203-300, Joinville, Santa Catarina. Telefone para contato: DDD 47 3422 7000. A leitura do texto foi feita por Cibele Cristina Barreto Alves em outubro de 2011. Faixa 02. Capa do livro. Título: Quadrante, meu anjo. Autora: Denise M. Decker, PhD. Tradução: Wilson Schwelter. Informações sobre a gravação. Prezado leitor, para facilitar a leitura e manuseio deste texto, o mesmo foi gravado em 13 faixas, de 7 a 19. Cada faixa possui entre 3 e 6 minutos no máximo. Boa leitura. Faixa 03. Sumário. Sobre a autora. Faixa 04. Agradecimentos. Faixa 05. Prefácio. Faixa 06. 1. Quadrante filhote. Os primeiros treinamentos. Faixas 07, 08, 09, 10 e 11. 2. Quadrante profissional. Orgulho em seu trabalho, diversão em seu lazer. Faixas 12, 13 e 14. 3. Quadrante internacional, compartilhando o amor. Faixas 15 e 16. 4. O legado de quadrante, meu cão, meu anjo. Faixas 17, 18 e 19. Faixa 04. Sobre a autora. A doutora Denise M. Decker mora em Washington, onde trabalha como funcionária federal há 25 anos. É administradora sênior de recursos humanos na atualidade. Anteriormente atuou como professora, como instrutora e em planejamento e transformação organizacional. Desde a adolescência até hoje tem buscado, sem interrupção,
conscientizar para a realidade dos portadores de necessidades especiais e para o importante trabalho desenvolvido pelos cães-guia, garantindo-lhes qualidades de vida. Palestrante e escritora reconhecida nacional e internacionalmente como especialista nos temas dos direitos e responsabilidades dos portadores de necessidades especiais, Denise é tida ainda como uma pessoa extremamente motivadora. De sua parte, ela afirma que sente grande satisfação quando pode compartilhar com a plateia e com leitores informações que levem as pessoas a um maior conhecimento e melhor compreensão da grande contribuição que os portadores de necessidades especiais podem oferecer à sociedade. Entre os prêmios recebidos por Denise podem ser citados a menção honrosa pela excelência pessoal e profissional concedida pelo Departamento Americano de Agricultura e o prêmio do Programa Nacional de Desenvolvimento concedido pelos Companheiros das Américas pelo treinamento de voluntários para ajudar portadores de necessidades especiais no Brasil e em outros países da América Latina. Foi bolsista da Fulbright e membro da Associação Americana de Mulheres Universitárias, atuando presentemente no Conselho Nacional de Direitos de Liderança da América e na Associação Americana de Portadores de Necessidades Especiais. Trabalha com cães-guia da Sing-Ai desde a década de 1960. Durante seu curso secundário e, mais tarde, cursando doutorado na França, Denise tinha Gomen, seu primeiro cão-guia. Com Laila, seu segundo cão-guia, morou em Wisconsin e mais tarde em Washington. Na continuidade da leitura, você poderá saber mais sobre Outono, Quadrante Princeton, seus terceiro, quarto e quinto cães-guia. Denise acredita que provavelmente teria feito tudo o que fez na vida, porém jamais teria conhecido tanta diversão, amor e companheirismo. Não fossem os seus 5 maravilhosos amigos cães-guia. Faixa 05. Agradecimentos. Primeiramente, quero agradecer a Sing-Ai por treinar cães maravilhosos como vem fazendo por mais de 75 anos. Quero também agradecer aos meus pais, senhor e senhorita Corey Decker, por terem permitido e mesmo estimulado meu treinamento com meu primeiro cão-guia quando eu era apenas uma adolescente. Devo também gratidão ao Serviço Americano de Conservação dos Recursos Naturais do Departamento de Agricultura pelo ambiente de trabalho positivo no qual o Quadrante se desenvolveu e aos companheiros das Américas que, por meio de um programa de intercâmbio internacional no Brasil, fizeram o Quadrante e eu aumentarmos o entendimento sobre cegueira e o trabalho de cães-guia. Quero agradecer também aos muitos amigos que leram este livro e fizeram comentários a respeito. Seus comentários e sugestões, bem como seu amor por Quadrante, foram inestimáveis, especialmente para a família Morgan, que cuidou de Quadrante quando este se aposentou. Por fim, mas não por último, quero expressar minha gratidão a Quadrante por ter enriquecido minha vida com seu amor e lealdade, e agradecer a Princeton, que se tornou meu novo anjo protetor. Faixa 06. Prefácio. Decidi escrever a história de Quadrante por diversas razões. Claro que eu desejava falar sobre sua valente luta contra o câncer e sobre como ele continuou a me guiar, embora parecesse que já não tinha mais forças para ficar em pé. Também queria descrever as habilidades de Quadrante que me ajudaram a viver uma carreira profissional gratificante e uma vida pessoal plena de realizações. Mas eu queria fazer desta história uma história diferente de outras sobre cães-guia maravilhosos. Com muita sorte e muito trabalho, tivemos a oportunidade, Quadrante e eu, de viver e trabalhar no exterior. Isto, creio, é que torna nossa história singular. Tive vários públicos em mente para escrever este livro. Primeiro, considerei que qualquer pessoa que ame cães gostaria de ler a história de Quadrante. Também quis incluir nele informações para professores de crianças e adolescentes com deficiência visual. Quem sabe algumas das minhas sugestões lhes poderiam ser úteis na hora de escolher uma carreira ou de viajar para o exterior com um cão-guia. Por fim, mas certamente não por último,
Quis dirigir-me a outros usuários de cães-guia, aquelas pessoas que possam estar pensando em treinamento para se valerem de um cão-guia. Quis compartilhar minha história com elas, na esperança de que minhas vivências pudessem ser interessantes ou úteis, da mesma forma que aprendi com usuários de cães-guia, os quais escreveram a respeito antes de mim. E por que não incluir entre meu público quadrante? Afinal, a forte ligação que ambos compartilhamos prolonga-se certamente para além de sua vida. Enquanto escrevo, sou guiada por sua memória e seu espírito. Faixa 07. 1. Quadrante Filhote, os primeiros treinamentos. Quadrante entrou em minha vida com apenas 18 meses ou 10 anos, dependendo de como se calcule. Era um lindo pastor alemão preto e marrom claro, um cão-guia da Sing Ai, de nome Quadrante. Como é mesmo o nome dele? Perguntei quando os treinadores o entregaram para mim. Os cães-guia da Sing Ai e outros cães-guia em geral recebem nomes exóticos de forma que as pessoas não os chamem e, inadvertidamente, os distraiam da importante tarefa que eles têm a cumprir. Pouco depois que recebi Quadrante, os amigos e colegas abreviaram o nome dele para Quad. Embora meu nome preferido para ele tenha sido sempre Killboy, parecia que lhe calhava bem, ele era meu Killboy. Sempre havia certa expectativa antes de encontrar um novo cão-guia, embora esta não fosse a primeira vez que eu havia treinado com um. Cada cão tem sua própria personalidade e eu sabia que levaria algum tempo para que Quadrante me conhecesse e eu a ele. Nunca me esquecerei do dia em que nos encontramos. Sandy, sua treinadora, me pediu para sentar na sala de recepção da Sing Ai. Ela e Killboy estavam sentados na minha frente, do outro lado da sala. Sandy me disse para chamá-lo e o soltou da coleira. Ele atravessou a sala num pulo, um cão enorme e peludo como um ursinho de pelúcia, deixando logo claro que não aceitaria perder-me de vista um só instante. Ele adorava ser abraçado e chegava a choramingar quando eu saía da sala até para tomar um banho. Estávamos em janeiro de 1995 e a última coisa que eu desejava era iniciar o treino com um novo cão-guia da Sing Ai, em pleno inverno. Então, por que voltei para a escola Sing Ai naquela época? É que meu cão-guia anterior, um labrador amarelo fêmea, chamado Outono, teria de se aposentar já aos 12 anos por estar ficando cega e surda. Por isso, Quadrante e eu estávamos lá em pleno inverno juntos em Monmouth, Nova Jersey, para começar uma vida a dois. Eu tinha solicitado um pastor alemão e Quadrante era o único disponível. Ele era maior do que provavelmente eu necessitava. Pesava em torno de 27 quilos. Os treinadores me avisaram que, se eu quisesse trabalhar com o Quadrante, teria de diminuir o passo, pois o andar dele era mais lento do que o meu. Eu estava disposta a fazer de tudo para me acertar com ele. Seus treinadores estavam preocupados que ele pudesse me puxar com muita força, mas isso não constituía um problema para nós. Parece que ele sempre soube exatamente qual força deveria exercer sobre mim. Em nosso primeiro dia, levamos algumas horas para nos conhecermos e, então, o grupo todo se reuniu, juntando 24 pessoas em treinamento. Um modo de nos encontrarmos e dar oportunidade aos cães de praticar comportamentos num grupo maior de pessoas. Os irmãos de Quadrante, Carrie e Quintet, estavam no mesmo grupo e também tinham acabado de conhecer seus novos donos. Quando começamos a dar um trato, escovar e pentear nossos novos cães, os dois pastores irmãos, maiores até do que Quadrante, me examinaram. Cheiraram meu cabelo, sem dúvida querendo saber quem era essa mulher que estava abraçando o irmão deles. Eles permitiram que eu os acariciasse e pareciam aceitar que seu irmão estivesse prestes a assumir uma importante missão como a deles. Faixa 08. Como acontece com todos os cães da Sing Ai, Quadrante foi criado por uma família durante um ano antes de retornar para a escola Sing Ai.
a fim de receber um treinamento específico durante 3 ou 4 meses. A Think Eye escolhe famílias de Nova Jersey e arredores para essa importante tarefa. De acordo com a ficha que a família encaminhou à Think Eye, Quadrante foi criado por uma família constituída por pai, mãe, um filho e outro pastor alemão. Ele viveu numa fazenda com outros animais, adorava andar de trator e brincar com bolas e ossos de couro cru. A finalidade de os cães conviverem com uma família é socializá-los, ensinar-lhes boas atitudes e comportamentos e acostumá-los a conviver com pessoas. Como acontecem com outros filhotes destinados a assumir o trabalho de guia que lhes é confiado. Quadrante frequentava a igreja, ia ao shopping e acompanhava famílias nos passeios. Devido ao fato de a maioria das famílias ser de clubes 4S, os cães guia em treinamento têm boa oportunidade de participar de reuniões de clube e de outras atividades do 4S. Enquanto se divertiam, os jovens cães desenvolvem habilidades cuja importância não pode ser subestimada jamais. Quadrante foi meu quarto cão-guia. Eu tinha decidido usar um cão-guia cedo, na minha adolescência, quando morava em Long Island, Nova York. Candidatei-me a receber um cão quando eu tinha 17 anos e já planejava sair de casa no ano seguinte para cursar a faculdade. O primeiro cão-guia com quem treinei foi Gomen, um pastor alemão fêmea. Eu queria trabalhar com ela durante o último ano do ensino médio num ambiente de família, pois achei que isso ajudaria a nos ajustarmos ao ambiente estranho que iríamos encontrar num campus universitário. E eu estava certa. Gomen e eu estabelecemos uma forte ligação naquele ano que passamos com meus pais em Nova York. Ela foi aplaudida de pé em minha formatura no ensino médio. Minha cachorra Gomen era o primeiro cão-guia que tinha aparecido na minha escola e todos a conheciam e amavam. Ficamos juntas por 10 anos. Passamos juntas todos os anos de meus estudos e graduação na Universidade Estadual de Nova York e depois no mestrado e na maior parte do doutorado na Universidade de Wisconsin. Gomen chegou a ir comigo a Paris para que eu pudesse estudar francês como bolsista da Associação Americana de Mulheres Universitárias. Infelizmente, depois de um ano em Paris, ela morreu de ataque cardíaco aos 11 anos, sendo enterrada lá. Foi um cão maravilhoso que teve um final sereno e tranquilo. Naquela época, acreditava-se honestamente que nunca mais encontraria um cão-guia tão bom quanto ela fora. Descobri mais tarde que sim. Faixa 09. Meu longo relacionamento com a Think Eye continuou quando eu recebi Layla. Descobri rapidamente o quanto ela era esperta e como amava a vida. Layla tinha quase 3 anos quando começamos a treinar juntas. Ela tinha pertencido a alguém antes de mim e tinha sido devolvida a Think Eye. Eu tive de voltar de Paris para que Layla e eu pudéssemos treinar por alguns meses em território familiar nos Estados Unidos. Layla, com mais idade que a maioria dos cães guia novos, foi capaz de aceitar a responsabilidade de voltar a Paris comigo. O terreno, os sons e os odores lá eram tão diferentes que um cão mais novo poderia ficar confuso, e isto seria prejudicial para o relacionamento de trabalho que um cão-guia e seu dono devem ter. Mas Layla conseguiu lidar com as mudanças como uma campeã. Ela era maior e um pouco mais forte que Gomen, mas eu era também mais velha e mais experiente do que tinha sido quando adolescente, aprendendo a lidar com o meu primeiro cão-guia. Layla e eu terminamos o 2º e último ano de estudo em nível de doutorado na França, desta vez sob o auspícios da Fundação Fulbright. Retornamos então para a Universidade de Wisconsin, onde pude lecionar e terminar meu doutoramento. Depois de enfrentar Paris e outras viagens pela Europa, Wisconsin era um sossego para Layla, a quem eu chamava de Layla Bell só porque eu gostava do som deste nome. Eu realmente compreendi como esses cães são bem treinados, quando Layla me salvou de um incêndio numa loja por onde estávamos passando em Mercer, em Wisconsin.
Ela viu fogo, ouviu vidros quebrando e parou de repente, recusando-se a seguir por aquela rua. Deu meia volta e me levou para a direção oposta, mesmo antes que eu soubesse bem o que estava acontecendo e pudesse dimensionar o perigo que nós corríamos. Dei-lhe um forte abraço e espero que, de alguma forma, ela tenha entendido o quanto eu fiquei agradecida por sua inteira dedicação ao trabalho e a mim. Depois de terminar os estudos em Wisconsin, nos mudamos para Washington, a fim de começar a trabalhar para o governo federal. Lá eu planejava programas de treinamento para ajuda em casos de desastres internacionais. Laila teve a oportunidade de ir comigo quando fui desenvolver atividades de ensino e treinamento no Equador, Peru, o Haiti e República Dominicana. Mas antes também teve de ficar em casa quando eu trabalhei na Grã-Bretanha e em diversas ilhas do Caribe de fala inglesa, porque cães, mesmo os cães guia em serviço, não são autorizados a entrar nesses países. Eu não largo meu cão-guia para tirar férias, mas o deixo se for uma viagem profissional absolutamente necessária. Por sorte, assim, Ai pode ficar com Laila durante as semanas em que estive ausente. Mais tarde, Laila e eu pudemos tirar férias deliciosas no México, onde ela aprendeu os sons do espanhol e a lidar com muita confusão no trânsito. Como tinha acontecido com Gummy, Laila viveu até os 11 anos e morreu de câncer de fígado. Foi um dia muito triste para mim e para muitos colegas e amigos que choraram ao saber de sua morte. Laila foi, como Gummy, corajosa, mas não afoita. Entusiasta, animada, mas não descuidada. Esses dois cães, como também Outono, que veio depois dele, me deram mais liberdade do que jamais tinha imaginado ter, e isto explica o motivo de eu voltar a Singuiá para treinar com Quadrante. Faixa 10. Quadrante e eu nos acertamos muito bem no treinamento, o tempo passava rápido. O treinamento começou com neve e muito frio e terminou 3 semanas depois, com dias quentes e chuvosos. Minha turma era semelhante às outras da Singuiá. Tinha uma mistura de alunos em treinamento, novos e antigos. Os novatos ficavam uma semana a mais após o treinamento geral para intensificar a prática com seus cães. Meu novo amigo cão-guia e eu progredimos rapidamente, partindo das tarefas de percorrer os caminhos demarcados em Morriston, para trabalharmos novos, nos quais simulávamos as experiências que teríamos em casa em Washington. Finalmente chegou o dia tão ansiado por todos, de mostrar o quanto havíamos aprendido, pegar o metrô e praticar nas ruas de Nova York. Quadrante se saiu muito bem, exceto quando estávamos chegando quase ao final do percurso. Depois de atravessar com sucesso a 8ª Avenida, uma das mais largas de Nova York, ele se distraiu com um carrinho de cachorro-quente e tentou me levar até ele, em vez de continuar reto pela calçada. Eu tive de corrigi-lo e lembrar-lhe que ele tinha uma tarefa a cumprir. Mais tarde eu lhe disse que ele quase tirou um 10. Muitas pessoas que utilizam cães-guia têm histórias hilariantes sobre cães novos na fase de aprendizagem de suas responsabilidades. Mesmo que se ache graça, não podemos nos esquecer de que, quando corrigidos adequadamente, os cães aprenderão a distinguir o comportamento adequado do inadequado. Trabalhar com Outono foi diferente de trabalhar com Quadrante. Outono tinha uma puxada de labrador, andava mais lado a lado. Embora eu tivesse tido 2 pastores antes de Outono, precisei me reacostumar à puxada de pastor de Quadrante, que é mais reta, mais para frente. A personalidade de Outono também era diferente. Sempre achei que para ela a vida era um cruzeiro e ela a diretora social. Um pastor é mais introvertido, nem sempre busca contato social. Sempre achei que essa característica ajuda mais quando se vive em cidade grande, como é o meu caso. As pessoas às vezes perguntam se é mais difícil saber o que um pastor está tentando comunicar. Sempre achei que pude entender Quadrante muito bem. Sabe-se que a direção e a altura das orelhas mostram claramente se o cão está contente ou triste.
quadrante e além. Ele sempre me dava aquela lambidinha na mão ou no rosto para mostrar que desejava brincar ou apenas me dar afeto. Muitas vezes me perguntaram por que eu tinha decidido usar um cão-guia em vez de uma bengala branca. Bom, antes de tudo, há duas razões. Eu amo cães e valorizo o amor de meus cães-guia e a segurança que sempre tive com eles. E por que assim? Bem, porque eles treinam cães maravilhosos e, tendo me criado em Nova York, como foi o caso, eu conheci a escola deles ali perto, em Nova Jersey. Por que pastores alemães? Porque eu me criei numa família que gostava de pastores e eu respeito esta raça por sua força e caráter. E qual a história da Sing-Ai? Bom, a Sing-Ai foi fundada em 1929 e desde então trabalha para proporcionar mais liberdades aos cegos. Dorothy Harrison, uma filantropa americana, viajou à Suíça com o objetivo de observar o treinamento de pastores alemães para ajudar os veteranos da Primeira Guerra Mundial que tinham ficado cegos. O Saturday Evening Post publicou um artigo sobre as experiências dela que foi lido para Maurice Frank, um ex-boxeador cego há pouco tempo, morador de Nashville. Maurice decidiu que faria o que fosse necessário para ir à Suíça e treinar com um desses cães. Faixa 11. Ele levou uma carta da senhorita Harrison e atravessou o Atlântico num navio de cruzeiro. Segundo conta a história, Maurice viajou quase como carga, com uma etiqueta de bagagem ao redor do pescoço, de forma que a tripulação do navio não o perdesse de vista. Nitidamente, a indústria do transporte não estava acostumada a lidar com um cego em viagem sozinho. Maurice Frank foi duro, forte, ele tinha de ser. Enfrentou muitas dificuldades ao retornar para os Estados Unidos com seu novo guia, uma pastora alemã chamada Bud. Mas a experiência funcionou e o resto pouco importa. Muitos de nós acreditamos que se a experiência com Bud tivesse falhado, não estaríamos trabalhando e viajando de forma independente, hoje com nossos cães-guia. Maurice Frank e Bud simplesmente quebraram mais do que as barreiras a viagens. Eles mudaram completamente a forma como a sociedade via os cegos. Nunca antes as pessoas tinham presenciado um cego andar confortavelmente pelas ruas, enfrentar o tráfego, contornar obstáculos, entrar em lugares que desejam frequentar e sair deles naturalmente. A Sing-Ai começou no Tennessee, porém, mais tarde mudou-se para vários endereços em Nova Jersey. Agora localizada em Morristown, ajuda a centenas de cegos por ano nos Estados Unidos e Canadá. É uma entre tantas escolas de cães-guias existentes no país e no mundo a oferecer aos cegos a possibilidade de se locomoverem com independência. Localizada nas proximidades da cidade de Morristown, a Sing-Ai tem mais de 75 anos de prática em criar um perfeito ambiente de treinamento. Frequentar a escola é como hospedar-se num bom hotel, pois os quartos são arrumados diariamente e nos servem deliciosas refeições. A sala de jantar é semelhante a um bom restaurante. Isto é importante por duas razões. É importante nos alimentarmos bem para mantermos a energia necessária aos rigores do treinamento e porque queremos trabalhar num ambiente em que nossos cães possam praticar o comportamento adequado debaixo da mesa onde seus donos estão fazendo suas refeições. Os funcionários da Sing-Ai procuram criar um ambiente familiar no qual os cegos em treinamentos possam relaxar e os cães não se sintam como se estivessem trabalhando o tempo todo. Ambientes comuns propiciam aos cegos em treinamentos oportunidades de se encontrarem, conversar, ouvir música, curtir programas de TV, tudo isso enquanto os cães aprendem a compartilhar o tempo livre de seus donos. Quando o tempo permite, os cegos podem caminhar no ambiente externo, outra forma de estreitar seus laços com os cães. As salas de expedientes da escola também oferecem oportunidade de trabalhar em situações semelhantes às quais serão encontradas depois no dia a dia. Mas não podia durar para sempre e todos sabíamos que o treinamento chegaria ao fim algum dia.
Depois de 3 semanas, chegara a hora de ir para casa. Meu pobre Killboy, tenho certeza de que quando fomos ao aeroporto naquela manhã, ele achava que estávamos saindo para mais um treinamento na cidade e que voltaria ao meio-dia para Singhai. Em vez disso, entramos num avião na sua primeira viagem aérea e fomos para o nosso novo lar. Quando o quadrante viu a cidade grande, provavelmente imaginou a encrenca em que se tinha metido. Se ele fosse apenas um cão mediano, passaria a maior parte da vida dormindo no tapete de alguém, mas porque era excepcionalmente inteligente, ele teria de enfrentar o desafio de uma das cidades mais movimentadas do país e talvez do mundo, e agora tinha chegado a hora de provar o seu valor. Ele e eu, juntos, iríamos constatar se o treinamento que tínhamos acabado de fazer iria funcionar. Faixa 12. 2. Quadrante profissional, orgulho em seu trabalho e diversão em seu lazer. Retornei para morar em Washington numa viagem não prevista por causa de problemas no prédio onde eu tinha morado. Embora isto me cansasse demais, decidi efetuar a mudança e arrumar os meus pertences pouco antes de partir para Singhai. Sabia que para facilitar a aceitação do novo local, quanto menos confusão meu novo cão encontrasse, melhor, e queria estar bem acomodada e com tudo em ordem quando ele chegasse. Eu lidava com tudo isso quase ao mesmo tempo em que aposentava outono, levando-o para Wisconsin. Lá, ela iria usufruir da aposentadoria morando com alguns amigos meus. Não existe a hora certa para aposentar um cão-guia. A ligação é tão profunda que se torna doloroso rompê-la, embora seja a coisa certa a fazer, tanto para o cão quanto para a pessoa. Quando olho para trás, nem consigo imaginar como me foi possível fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, me sair bem no treinamento na Singhai. Quadrante e eu voltávamos para casa no exato momento em que acontecia uma crise no meu trabalho. Um novo diretor tinha acabado de chegar e havia novos projetos a serem iniciados e desenvolvidos. Todos gostaram de me ter de volta à luta. Isso, na verdade, acabou sendo bom para Quadrante, pois desta forma ele teve a oportunidade de encontrar meus colegas reunidos em grupos, viajar para diferentes lugares e fazer amizade com pessoas com as quais iríamos trabalhar. Ele adquiriu confiança, aprendendo nossas rotas pela repetição e pela prática. Nos primeiros dias, parece que ele queria examinar tudo: os caminhões enormes, as ruas largas, muitas estações de metrô e milhares de pessoas. E então isto se tornou uma segunda natureza para ele. Eu o ensinei como reconhecer o edifício onde eu morava e ele passou a pegar o metrô comigo todos os dias para irmos ao trabalho e voltar para casa. Ele se ambientou fazendo amizades com meus amigos e brincando com os novos brinquedos que eu lhe comprara. Brincava comigo na sacada do apartamento e adorava o tapete macio que ficava junto à minha cama à noite. Amava os dias ensolarados e as caminhadas entre as árvores nos parques. Nunca se acostumou bem com a chuva e a neve, mas cedo entendeu que não podia fugir de suas responsabilidades, fosse lá qual fosse o tempo. Havia dias em que tínhamos de sair na chuva ou na neve, e lá íamos nós. Faixa 13. Como apresentar um novo cão-guia a amigos e colegas? Você deve fazê-lo devagar e sem alarde. O que não se pode é assustar o cão. Ele deve sentir-se confortável e à vontade em seu novo ambiente. Quando se traz um cão-guia para casa pela primeira vez, ainda não é a hora de fazer uma festa para recepcioná-lo. Naturalmente, todos estavam ansiosos para conhecer Quadrante, mas eu convidei as pessoas aos poucos, em pequenos grupos, para que ele não se deparasse com uma multidão de uma só vez. Os cães-guia têm firmeza e a sua confiança não se abala facilmente. Ainda assim, é importante ajudá-los a se adaptarem quando chegam à sua nova casa. Depois de alguns meses, levei Killboy para conhecer minha família em Nova York. Ele logo fez sucesso, principalmente entre as crianças da família.
Elas sentiam saudades de outono, claro, mas gostaram de ver Quadrante jogar bola, roer ossos ou se divertir com bichos de pelúcia. No verão, depois após o nosso treinamento conjunto, Quadrante teve a oportunidade de conhecer meu cão anterior, Outono. Fomos de avião até Wisconsin e a visitamos na casa de meus amigos aposentados. Provavelmente ela achava que nunca mais me iria ver. Quando cheguei, veio me lamber, mostrando surpresa e pareceu aceitar Quadrante. Eu não tinha certeza do que ela iria fazer, já que havíamos passado quase 10 anos juntas. Com quase 13 anos de idade, ela não podia mais desempenhar a rigorosa função de guia, mas com certeza ainda sabia que tinha desempenhado tal função. Meus amigos me contaram que sempre que saíam juntos para caminhar, ela procurava protegê-los dos carros em movimentos e, em casa, procurava mostrar os degraus para evitar que eles caíssem. Como tinham a visão, não precisavam de tal ajuda, mas de qualquer forma agradeciam, pois achavam isto muito comovente. Cães-guia nunca se esquecem do seu trabalho. Foi bem divertido ter um fim de semana prolongado em Wisconsin na companhia de Outono. Saímos para caminhar e eu guiada por Quadrante, enquanto meu amigo Dito levava Outono na coleira. Eu sentada no jardim com o cão em cada lado. Outono parecia não sentir falta do peitoral de cão-guia. Pela primeira vez na vida, ela podia brincar livremente nas propriedades adjacentes, nadar no riacho e comportar-se como os demais cães da vizinhança. No verão, ela foi para o nordeste de Wisconsin com meus amigos, andou de caminhão e passeou pelo lago no barco deles. Conhecidos meus até ficavam com inveja da aposentadoria de Outono. Do ponto de vista dela, a única desvantagem em se aposentar era que não podia mais sair para fazer compras com os meus amigos. Ficava amuada quando eles paravam na entrada do shopping. Era como se dissesse: vocês não sabem que eu posso entrar ali com vocês? Enquanto tinha exercido a função de cão-guia, tinha podido, mas agora, como aposentada, não, e lhe era difícil apagar as lembranças do trabalho. À medida que Quadrante envelhecia, mostrava cada vez mais orgulho do seu trabalho. Os cães-guia pareciam aprender muitas coisas quando entram num novo ambiente de trabalho. Geralmente, eles têm de aprender como se localizar num grande edifício de escritórios e como se portar em lanchonetes barulhentas e elevadores lotados. Embora eu tenha de saber e sei por onde estou indo, eu precisava confiar nele para me guiar na rua, desviar-me de lixeiras e mais, passar por portas eletrônicas, subir e descer escadas, caminhar por entre uma multidão de pessoas. Ele tinha de fazer tudo isso com segurança enquanto prestava atenção ao tráfego de veículos ou pessoas, tendo o cuidado de evitar que eu esbarrasse em alguma coisa. Ele precisava fazer tudo isso diariamente, respondendo a sinais manuais ou comandos verbais. Na maior parte do tempo, durante mais de 9 anos, Quadrante ficava ao meu lado, quando eu estava lecionando ou falando para muitas pessoas em grandes ambientes. Na verdade, viajávamos por 24 estados americanos, além do Distrito da Colômbia, e fomos a 4 países estrangeiros. Nos últimos anos, eu desempenho a função de administradora sênior de recursos humanos de uma grande repartição federal. Quadrante precisa me acompanhar a grandes feiras de recrutamento que acontecem em salões com centenas e às vezes milhares de pessoas. Trabalhamos em ambientes de diversidade cultural, onde precisamos ter polidez, mostrar amizade, mas não excessiva, e seguramente não podemos parecer agressivos. Faixa 14. Quadrante era um cão tão meigo que eu nunca temi que fosse assustar-se ou se portar de forma inadequada. Ainda assim, há pessoas que têm medo de cachorros. E como é frustrante ver uma pessoa amedrontada diante de um cão, mesmo quando ele lhe abana o rabo. A única coisa que você pode fazer como usuário de cão-guia é explicar que ele é manso e que não vai fazer nada de mal, e então esperar que a pessoa acredite em você quando de fato o cão permanece calmo.
Provavelmente a maior dificuldade que eu enfrento às vezes em restaurantes e com frequência em táxis é ser impedida de entrar porque estou acompanhada por um cão-guia. Às vezes o táxi nem para. É contra a lei impedir a entrada de um cão-guia e seu dono em qualquer lugar de acesso público nos Estados Unidos. Geralmente eu convenço o dono do restaurante ou o motorista de táxi de que o cão não vai causar nenhum problema, mas a atitude hostil desnecessária da parte deles causa uma situação desagradável que eu gostaria de evitar. Em algumas raras ocasiões, tive de buscar ajuda policial. Basta fazer isso que a coisa se resolve rapidamente. Ainda temos de trabalhar muito para aumentar a compreensão a respeito dessas questões. As pessoas que se valem por auxílio de cães-guia precisam de mais defensores entre o próprio grupo, na família, entre amigos e colegas de trabalho. Acredito que a maior barreira enfrentada pelos portadores de deficiência é a da atitude geralmente relacionada ao uso do cão-guia. Esta é uma verdadeira desgraça. Como pessoas portadoras de deficiência, nós podemos superar limitações físicas, se necessário, seja mediante treinamento, seja por simples mudança em nosso trajeto ou horário. Todavia, é extremamente difícil mudar atitudes injustificadas e mesquinhas tomadas contra nós. A facilidade de viajar é importante para mim porque geralmente eu pego a estrada pelo menos uma vez por mês ou para negócios ou para lazer. Se há uma agenda carregada de viagens, é importante dar ao cão-guia bastante tempo para brincar, reduzir o estresse, especialmente quando ele se encontra em ambientes novos ou desconhecidos. Uma prática que eu iniciei com meu primeiro cão da Sinai e que mantenho até hoje é levar brinquedos de cachorro na viagem e usar o peitoral somente quando ele está guiando-me de um lugar para o outro. Apenas com uma coleira simples, o cão-guia é igual a qualquer outro cão, livre para brincar e fazer travessuras numa sala. Para brincar em ambientes externos, eu uso uma trela bem comprida que lhe dá liberdade de movimentos, mas me permite saber sempre onde o cão está. Não podemos afirmar com certeza que proporcionar um tempo extra para brincar prolongue a vida do cão, mas certamente não lhe é prejudicial, como não seria para os humanos. As pessoas me perguntam se não seria mais simples não levar o cão nas viagens. Elas se esquecem da ajuda que ele proporciona em reconhecer os ambientes que acabo de conhecer, mesmo que tenha sido na véspera, e como esta habilidade pode ajudar em hotéis e cidades estranhas. Essas pessoas também se esquecem do valor da amizade e o quanto os cães-guia auxiliam em mostrar que os portadores de deficiência não são muito diferentes de qualquer outra pessoa. Queremos levar uma vida que faça sentido tanto no campo profissional como pessoal. Quadrante e eu fazíamos nossos trabalhos, mas também achávamos tempo para nos divertirmos. Há várias escolas também que ponderam se devemos ou não sair de férias com o cão-guia. De minha parte, nunca sairei de férias sem meu cão, perderia muita diversão. Há pessoas que preferem deixar seu cão-guia em casa quando saem para compromissos sociais. Sem problemas, se é o que preferem. Estou simplesmente dizendo que minha preferência pessoal é ter meu cão junto de mim. E se eu pudesse falar por Quadrante, e acho que neste caso eu posso, creio que ele se beneficiava com as diversões relaxantes durante nossas viagens juntos e com o contato adicional com pessoas e situações incomuns que de fato ajudavam-no a desenvolver suas atividades e criar confiança. Na excursão a SeaWorld, na Flórida, tocamos nos golfinhos e pinguins, visitamos a Nautilus e a casa de Franklin, além de outros monumentos históricos. Ouvimos falar sobre a exploração do náufrago Titanic durante a visita a Woods Hole, em Massachusetts. Viajamos de avião, barco, trem, ônibus e carro. Ficamos em hotéis grandes e pequenos, casas e pensões e visitamos áreas rurais e cidades. Fomos a teatros, concertos, cinemas e fizemos longas caminhadas. Planejar minhas férias com Quadrante era muito importante. Além de estabelecer o roteiro com bastante antecedência, devia programar execuções que não fossem prejudiciais a ele. Por exemplo,
Devia evitar expô-lo muitas horas ao calor sufocante de uma praia. A superexposição ao gelo e à neve também lhe poderia ser prejudicial. Multidões barulhentas e ambientes perigosos, como num ranking de patinação, também não eram aconselháveis. Antes de sair de viagem, eu sempre me informava onde encontrar um consultório veterinário. Se eu precisasse de ajuda, saberia onde encontrá-la. Com planejamento adequado, as férias na companhia de um cão-guia podem ser uma experiência gratificante. Pelo menos é o que penso. Quadrante e eu sempre voltávamos descansados das férias com mais saúde e cheios de lembranças da diversão que tivéramos. Somente trabalho sem diversão poderia ter feito de Quadrante um cão chato e sem esperteza. Ele cresceu e desenvolveu um senso de profissionalismo que qualquer humano invejaria, mas também equilibrou sua vida com diversão e alegria. Seu nome era apropriado. Ele tinha um quadrante para o trabalho e um quadrante para a diversão e sabia a diferença entre os dois. Faixa 15. Quadrante internacional compartilhando o amor. Continuei a desenvolver meu trabalho internacional pelo tempo em que convivi com o quadrante. Durante as viagens, ele compartilhava seu amor e aumentava numa perspectiva internacional sua visão sobre os portadores de deficiência visual e a forma como trabalham com cães-guias. Alguns meses após Quadrante e eu termos treinado juntos, tive de deixá-lo por um breve período, pois fui convidada a integrar uma delegação da Associação Americana de Mulheres Universitárias, AAMU, que ia para Yokohama, no Japão. A delegação da AAMU que eu integrava tinha uma série de visitas agendadas a instalações governamentais e do setor privado. Contudo, as leis no Japão não permitiam que eu entrasse com Quadrante. Como não falo japonês, ficaria difícil explicar a sua presença, então decidi deixá-lo com seus treinadores na Singhai, onde eu sabia que ele seria bem cuidado. A oportunidade de falar no Japão tinha um grande significado profissional para mim. A delegação da AAMU estava participando de reuniões da Federação Internacional de Mulheres Universitárias. Minha função na delegação era treinar os membros da AAMU, de forma a ampliar o acesso de pessoas portadoras de necessidades especiais aos programas e serviços educacionais da associação. Foi bom, de certo modo, que Quadrante não tivesse ido comigo. Poderia ter sido uma viagem desconfortável para ele, pois o voo de Nova York, de onde partimos, a Tóquio, onde pousamos, durou 14 horas. Também descobri outro fato sobre o Japão que não conhecia. Os carros andam no outro lado da pista, algo sobre o qual Quadrante não tinha recebido treinamento prévio para enfrentar. Não tenho certeza quem sentiu mais a falta do outro. Durante todo o tempo da viagem, eu ficava preocupada com o Quadrante, imaginando que ele quisesse saber onde eu estava, pois ele mal atingira 2 anos de idade. Antes disso e desde esta data, ele jamais admitira me perder de vista. Claro que tinha deixado Laila e Outono para fazer viagens à Inglaterra, Antígua e Jamaica, países que exigem quarentena para cães, mas Laila e Outono eram um pouco mais velhas que Quadrante quando essas viagens ocorreram e, portanto, tinham mais condições de aceitar a separação. Quando Sandy, a treinadora de Quadrante na Singhai, o trouxe de volta para mim, ele anunciou-se a todos no aeroporto com altos latidos de satisfação e alegria. Sandy confirmou que ele parecia não caber em si de alegria. Em 1991, quando Outono ainda estava comigo, também havia decidido deixá-la em casa para viajar à Rússia, a serviço da delegação da AAMU. Minhas razões naquela época eram as mesmas que me levaram mais tarde a decidir deixar Quadrante em casa para ir ao Japão. Na Rússia, a lei não permitira que Outono entrasse nos prédios públicos a serem visitados. Soube quando estava lá que nenhum cão-guia pode entrar em prédios públicos, embora o centro para cegos que tive a oportunidade de visitar faça treinamentos de cães. Pouco tempo depois de ter voltado da Rússia,
tive a oportunidade de fazer a apresentação em julho de 1991 do diretor do Centro para Cegos daquele país, durante o café da manhã na convenção do Conselho Americano de Cegos, ocorrida na sede da Sing-Ai. Ele visitava o conselho para conhecer melhor os serviços prestados aos portadores de necessidades especiais nos Estados Unidos e pensava-se que o encontro no café da manhã na Sing-Ai poderia fornecer-lhes boas informações. Quando o diretor falou, explicou que ele próprio havia deixado seu cão-guia na Rússia, porque não queria passar pelo dissabor de ser proibido de entrar nos edifícios públicos. Deu para ouvir os sussurros na plateia. Que diferenças de cultura! De 1995 a 1997, Quadrante e eu coordenávamos um projeto para deficientes patrocinado pelos Companheiros das Américas, entidade de intercâmbio internacional com sede em Washington. Os Companheiros das Américas estabelecem parcerias entre um país latino-americano ou parte de um país com o estado dos Estados Unidos. Washington é estado irmão de Brasília, a capital do Brasil. As duas cidades têm em comum o fato de serem distritos federais e serem sede de governo dos seus respectivos países. Faixa 16. O objetivo do meu projeto nos Companheiros das Américas era incrementar o trabalho voluntário em favor dos portadores de deficiência no Brasil. Naquela época, os voluntários não eram tão ativos no Brasil como eram nos Estados Unidos. O projeto dos Companheiros visava mudar tal realidade e criar um centro que, posteriormente, treinou 275 voluntários, os quais se tornaram, e assim são, muito ativos em Brasília. Ministrei um curso intensivo de treinamento de voluntários para trabalhar com portadores de necessidades especiais, entre eles cegos, surdos e deficientes físicos. Convidei os líderes das 8 principais organizações de Brasília que atendiam deficientes, incluindo portadores de deficiência que estavam dispostos a ajudar outros portadores de deficiência como eles. Segundo os Companheiros das Américas, foi a primeira vez que um curso desses foi promovido em Brasília. Também soube que foi a primeira vez que um cão-guia visitou aquela região do Brasil. No dia em que o curso começou, foi publicado um longo artigo em um dos principais jornais do Brasil. Nele afirmava-se que a boneca Barbie, na versão com deficiência física muito popular nos Estados Unidos naquela época, não seria vendida no Brasil, por ser considerado inadequado do ponto de vista cultural. Usamos aquele artigo para começar as discussões em nosso curso sobre as atitudes que se tomam e a percepção cultural que se desenvolve em relação aos portadores de deficiência. Poucos dias depois, eu, ou mais especificamente Quadrante, foi entrevistado pelo jornal Correio Brasiliense. Embora o repórter me entrevistasse sobre os motivos de minha vinda ao Brasil, o artigo, em grande parte, se referia a Quadrante, como ele me guiava e por que razão eu havia decidido tê-lo como cão-guia. Ele foi chamado de verdadeiro cavalheiro. O artigo removeu barreiras culturais mesmo nas casas das pessoas que nos hospedaram ou que visitamos. Nada teria garantido efeito melhor. No último dia em que estive no Brasil, fui visitar juntamente com uma colega brasileira dos Companheiros das Américas os Ministérios da Justiça e da Educação para saber mais sobre os programas voltados ao atendimento de portadores de necessidades especiais desenvolvidos no país. Para que eu pudesse entrar nos prédios com meu cão-guia, o pessoal da segurança tinha de aprová-lo previamente, coisa que nos Estados Unidos, por lei, já acontece automaticamente. O pessoal da segurança ficava observando e se encantava com a habilidade de Quadrante em me conduzir para entrar e sair de elevadores, virar à esquerda e à direita, obedecendo ao meu comando. Passamos por corredores, salas e gabinetes com os guardas nos seguindo. Ao chegar à sala onde seria o nosso curso, Quadrante se deitou no chão e dormiu até o final da aula. Creio que o pessoal da segurança achou assunto para falar por um bom tempo.
Como já referi, nem sempre é fácil viajar para o exterior com um cão-guia, mas vale o esforço. Ao me preparar, tinha em mente as coisas que precisavam ser providenciadas e planejava tudo com antecedência. Em alguns países, nem sempre há água limpa disponível. Nesses casos, precisava saber onde conseguir garrafas de água ou onde encontrar um filtro. Em geral, eu levava ração, mas precisava me informar onde poderia comprá-las durante a viagem, sendo necessário. Além disso, levava a referência de um veterinário para o caso de emergências. Antes de partir para qualquer viagem, me informava das exigências de saúde animal feitas pelo país a ser visitado. Em geral, se exige atestado de saúde e de vacina antirrábica, quando se entra e sai de um país estrangeiro. Eu precisava saber onde estavam esses papéis no caso de ter de apresentá-los durante a viagem. Por ironia, o Brasil foi o país onde enfrentei a maior dificuldade para ingressar, afinal, foi lá que alcancei o maior sucesso treinando voluntários para ajudar as pessoas com deficiência. A Transbrasil, a única empresa aérea que voava direto para Brasília, onde eu ia trabalhar, era uma empresa brasileira e jamais havia tido um cão-guia entre os passageiros, e eles não tinham certeza se poderiam aceitá-lo. Muitos de nós que viajamos com cães-guias nos Estados Unidos temos, em geral, autorização para levar o cão entre os passageiros num avião. Mesmo em voos internacionais, jamais tive problemas com isso. Mas apesar de eu ter sido convidada pelo Comitê Brasileiro dos Companheiros das Américas para dar um curso no país, a Transbrasil não queria ceder. Finalmente, o Comitê Brasileiro dos Companheiros entrou em contato com a direção da empresa, a qual, ao saber do que se passava, prontamente deu autorização e estabeleceu procedimentos para que a Transbrasil aceitasse cães-guia em seus voos no futuro. Somente uma outra vez eu me deparei com tal intransigência. Foi num voo para a Argentina pela companhia Aerolíneas Argentinas, que não queria me deixar embarcar com quadrante. Quando o responsável de plantão da empresa soube que ele era obrigado a aceitar, a contragosto e relutante, me obrigou a sentar com o quadrante enfiado debaixo do banco, bem lá no fundo do avião. Como os companheiros das Américas tinham comprado 80 passagens nesse voo, escrevemos uma carta de protesto para a direção da empresa, mas nunca recebemos resposta. Apesar de tudo, meu trabalho no Brasil foi um sucesso. Não consigo entender o contraste entre o artigo sobre a boneca Barbie deficiente e o artigo sobre quadrante como um verdadeiro cavalheiro. A Barbie não podia ser vendida no Brasil porque não era adequado culturalmente mostrar a deficiência. Contudo, o quadrante era reconhecido como um herói, embora estivesse bem claro que se tratava de um cão-guia ajudando alguém com deficiência. Um fato resume toda essa história. No dia em que o artigo saiu, fui com uma amiga brasileira a uma banca para comprar alguns exemplares do jornal. A dona da banca disse que devíamos deixar o quadrante do lado de fora. Então pedimos a ela olhar a página 8 do jornal que ela estava vendendo. Lá encontraria um artigo sobre o cão e o trabalho que ele fazia. Depois de ver o jornal, ela não só nos deixou entrar com o quadrante, mas também saiu à rua comunicando aos passantes e anunciando a todos que quisessem ouvir que o cão da página 8 do Jornal do Dia estava ali, dentro de sua banca. O Centro de Voluntários de Brasília, conhecido como Voluntários Candangos, incluiu meu curso como parte do seu programa de treinamento para formar voluntários no auxílio a portadores de necessidades especiais, que vão ao teatro, desenvolvem atividades recreativas, estudam para as provas nacionais e cumprem tarefas domiciliares sobre necessidades especiais. No ano seguinte, quando viajamos com os companheiros das Américas para o Paraguai, a fim de compartilhar nossas experiências, Quadrante continuou a romper barreiras e a aumentar suas habilidades em âmbito internacional. Foi um verdadeiro embaixador da paz, do amor e da boa vontade. Faixa 17. O legado de Quadrante, meu cão, meu anjo. Como se diz a um cão que ele está com câncer? Como explicar a ele que por mais que você faça, você será capaz apenas de retardar os efeitos da doença?
mas não detê-la. No início de novembro de 2003, Quadrante começou a mancar. Como ele tinha sofrido várias crises de artrite antes, achei que fosse mais uma delas, e tudo o que eu tinha a fazer era dar-lhes um comprimido de anti-inflamatório costumeiro, para que ele se recuperasse completamente. O veterinário de Quadrante achou que podia ser uma crise mais séria e sugeriu fazer alguns exames complementares num dos melhores hospitais para animais em Washington. Marquei uma consulta para 11 de novembro. Peguei um táxi para o hospital veterinário, de modo que o boy não tivesse de me guiar. No caminho, disse-lhe que ele seria medicado e que depois iríamos passar o resto do dia brincando. Mal sabia eu que iríamos passar o dia todo e mais alguns no hospital veterinário. Quando cheguei ao hospital, vários especialistas pegaram meu cowboy para fazer os exames, que consistiam de raio-x e ultrassom. Sentei na sala de espera e, como diz a clássica expressão, os minutos se tornaram horas, literalmente. Finalmente, depois do que parecia uma eternidade, um dos médicos me levou para uma salinha particular e foi diretamente ao ponto, dizendo que tinha descoberto alguns nódulos cancerígenos em Quadrante, mas não tinha localizado o tumor principal. Pediu-me que esperasse um pouco mais para informações mais precisas. Então me deixou a sós para que eu pensasse no que ele me havia dito. Levou alguns minutos para cair a ficha. Era câncer? Eu tinha ouvido direito? Isso não podia estar acontecendo com o meu pobre Quadrante, meu querido cowboy. Mas era claro que sim, e eu tinha de enfrentar a realidade de que o diagnóstico era sério e que o tratamento possivelmente seria pelo resto de sua vida. O foco principal do câncer de Quadrante foi finalmente localizado. Era um grande tumor no ombro que, aparentemente, vinha desenvolvendo-se há mais de tempo, antes que ele sentisse dor. Como estava localizado atrás de um músculo, até mesmo o veterinário não conseguia percebê-lo. Fiquei sabendo que os cães aceitam a dor até certo nível, antes de mostrar o que sentem. Acho que foi isso que aconteceu com o Quadrante. Ele aguentou até não poder mais suportar a dor, para só então começar a mancar. Consegui umas sessões de radiação para aliviar-lhe a dor e também o incluí num programa experimental que consistia em ministrar uma série de injeções para evitar que novas células cancerosas se espalhassem através da corrente sanguínea. O tratamento funcionou por certo tempo, aumentando sua expectativa de vida. Esse tratamento, juntamente com a radioterapia, deu-lhe a chance, ao menos, de recobrar as forças e ter um pouco de qualidade de vida. Encontrei pessoas maravilhosas quando comecei a maratona do tratamento do câncer de Quadrante. Sempre tive alta consideração pelos médicos veterinários e minha experiência com Quadrante só me fez aumentar o respeito pela profissão. Eu tinha de ir a uma clínica recomendada para radioterapia de cowboy. Todos da clínica o adotavam como mascote. Fizeram tudo o que estava ao alcance para que ele se sentisse confortável. O mesmo é verdadeiro para o Hospital Veterinário de Washington, onde Quadrante recebeu as injeções para isolar os vasos sanguíneos que transportavam células cancerígenas. Para azar, no caso do câncer de Quadrante, havia ocorrido a metástase, atingindo os pulmões antes de ser descoberto, e, embora a radioterapia pudesse ser benéfica para o ombro, pouco podia fazer para deter o avanço nos pulmões. Era isto que esperávamos que as injeções experimentais pudessem fazer. Como o programa experimental estava ainda na fase piloto, eu sabia que as chances eram remotas de o tratamento ser eficaz a longo prazo. Contudo, sabia que as injeções não eram prejudiciais e pensei, a esta altura, por que não experimentá-las? Afinal, podiam trazer algum benefício e, se não, os testes em Quadrante poderiam vir a ajudar no futuro outros cães com câncer semelhante ou mesmo beneficiar seres humanos. O tipo de câncer que Quadrante tinha era um sarcoma de tecido mole de difícil controle quando já ocorreu metástase. Como acontece com muitas pessoas, ele tinha dias bons e maus.
Nos dias em que ele sentia dor, meus amigos e colegas me guiavam para dar umas voltas e atender meus compromissos. Os supervisores me deixavam trabalhar em casa quando que o boy estava sentindo muitas dores. Serei sempre grata a essas pessoas maravilhosas. Mesmo quando o quadrante estava sentindo fortes dores, bastava que eu ficasse à menção de ir a algum lugar para que ele se levantasse e tentasse me guiar, e era óbvio que ele não estava em condições de aguentar o desconforto da dor. Faixa 18. Meus amigos e colegas foram às lágrimas quando viram o quadrante fazer um esforço além dos seus limites neste sentido. Se alguém duvidasse de que cães-guias são fiéis e permanecem comprometidos com o seu trabalho, bastaria ouvir a história de Quadrante para nunca mais fazer tal tipo de questionamento. Eu achava que Quadrante não passaria do Natal, cancelei viagens e celebrei com meus amigos próximos. Assim ele poderia ter algum descanso. Meus amigos e eu demos-lhe presentes especiais e passamos boa parte do tempo com ele. Quadrante foi cercado de amor e paz durante as festas natalinas. Ele começou a recobrar um pouco as forças em janeiro, talvez devido às injeções experimentais que estava recebendo. Surgiu a oportunidade de ir ao estado de Utah para desenvolver um trabalho de recrutamento para minha agência. A viagem não seria apenas uma oportunidade de ajudar jovens a obterem emprego, mas também seria uma oportunidade para alguns colegas de reverem Quadrante, talvez pela última vez. Ele me guiou de forma brilhante, quase como se soubesse que aquela seria sua última jornada. Revimos velhos amigos e encontramos novos. Estava muito orgulhosa dele e lhe disse isto por diversas vezes. Acho que ele estava orgulhoso também. Se tinha de ir, que fosse em grande estilo. Em fevereiro, as injeções experimentais deixaram de fazer efeito e Quadrante começou a perder as forças novamente. Sabia que agora era uma questão de tempo. Deixei assim a school avisada sobre a mudança no estado de saúde de Quadrante. O diretor de atendimento a alunos me ligou em meados do mês para comunicar que havia um novo cão disponível, se eu achasse que era hora. Consultei os especialistas que cuidavam de Quadrante e todos concordamos que não podíamos prever o futuro. Seria melhor treinar com um novo cão de vez que estava disponível e dar a Quadrante a merecida aposentadoria. Serei sempre grata a ele por ter durado o quanto durou, até fins de fevereiro, um dia antes de eu partir para Singhai, onde fui treinar com meu novo cão. De muitas formas, como os amigos dizem, que o boy estava rodando com o tanque vazio, mas fazia isto porque sabia o quanto eu precisava dele. Teria sido extremamente difícil em pleno inverno ter de usar uma bengala de cego na neve e no gelo, quando nem sempre é fácil ouvir os sons que a bengala produz. Os veterinários de Quadrante e seus familiares gentilmente se ofereceram para levá-lo para a casa deles, onde pudesse se aposentar em segurança e conforto. Uma das coisas mais difíceis a fazer é aposentar um cão-guia acostumado a estar em volta das pessoas o tempo todo. Mesmo nas melhores circunstâncias, é difícil achar a casa certa. Junte-se a isso o fato de que Quadrante estava doente, mas eu tinha a felicidade de dispor prontamente de amor e cuidados que ele viesse a necessitar. Nunca há um jeito fácil de dizer adeus. Era impossível dizer ao meu querido Killboy o quanto ele significava para mim e o quanto eu estava agradecida pelo amor que me dedicara e pela forma cuidadosa com que me tinha guiado durante muitos anos. Como poderia agradecer-lhe todo o serviço prestado, guiar-me com segurança por um número incontável de cidades e enfrentar todo tipo de temperatura, do forte calor ao frio intenso. Sei muito bem o quanto teria sido difícil fazer tudo o que fiz durante tantos anos se não o tivesse ao meu lado. Os amigos choraram. Eu chorei muito e às vezes ainda choro quando penso no herói que ele foi e no legado de amor e compreensão que deixou em casa e no exterior. No final de fevereiro de 2004, lá estava eu no avião de volta para Morristown, em Nova Jersey. Quase 10 anos tinham passado tão depressa.
Evidentemente, eu sabia que Quadrante não iria durar para sempre e que o tempo de vida de um cão de grande porte gira em torno de 10 ou 12 anos. E se ele for um cão que trabalha, o tempo de vida pode ser ainda menor. Embora às vezes me ocorresse dizer que eu queria um cão que durasse 30 anos, na verdade eu sabia que isso não era possível. Ainda assim, sentada naquele avião, eu não me conformava que o tempo tivesse passado tão depressa. Agora, apesar de poder ver Quadrante de tempos em tempos, pois ele estaria morando perto e indo para a clínica veterinária todos os dias, o certo é que eu não poderia vê-lo com a frequência que eu gostaria e nossas vidas estariam separadas de agora em diante. E o que ele acharia de meu novo cão? Quem seria meu novo cão? Difícil de acreditar, mas este seria meu 5º cão-guia. Eu sabia de experiências anteriores que cada cão tem sua personalidade e sua forma própria de comunicação. Também sabia que cada cão passa por um bom treinamento na Singhai, razão de seu grande sucesso. Quando o avião desceu, fui até Morriston, onde o pessoal da Singhai com velhos amigos estavam me esperando. Cheguei no sábado, mas somente na segunda-feira iríamos receber nossos novos cães. Isto me deu um longo fim de semana para pensar e para sentir saudades de Quadrante. Encontrei colegas de classe, um grupo de 4 pessoas, entre elas uma senhora que tinha sido colega de escola no primário. Finalmente chegou a segunda-feira. Faixa 19. Mais uma vez fui chamada a uma das salas de esperas da Singhai e ali conheci Princeton. Outro pastor alemão preto e marrom, um pouco menor e mais escuro que Quadrante. Era um filhote alegre e brincalhão, tudo o que eu precisava para levantar o astral. Ele se adaptou muito bem comigo e me serviu de guia como profissional. Senti confiança nele porque já tinha trabalhado antes com esse tipo de cão e porque eu soube, desde o princípio, que se tratava de um cão extremamente inteligente. Como ele parecia ser muito ativo, estava quase certa de que ele aceitaria bem a vida ativa e cheia de compromissos em Washington. Até os treinadores de Princeton se admiraram de como ele se adaptou rapidamente comigo. Isto fez com que a mudança de Cowboy fosse mais fácil para ele e para mim. Conheci Philip, irmão de Princeton, que estava treinando simultaneamente em outra classe. Também Pasha, a outra irmã que terminara o treinamento recentemente. Princeton e eu nos saímos muito bem, sem problema algum no treinamento, e devido a mudanças recentes ocorridas no programa, pudemos desenvolver algumas atividades por nossa própria iniciativa. Essas atividades adicionais, aliadas ao fato de o treinamento ter agora 1 mês a mais de duração do que os efetuados anteriormente, fizeram com que meu novo companheiro adquirisse muita confiança e me mostrasse a cada dia estar sempre mais preparado para enfrentar comigo os desafios que nos aguardavam. O treinamento que os cães-guia recebiam agora tinha sido prolongado por mais 1 mês, devido à complexidade maior do trânsito, necessidade crescente de utilizar o transporte público e mudanças no estilo de vida em geral. Descobri o quanto essa mudança fazia a diferença no dia marcado para irmos para casa. Embora Princeton nunca tivesse pisado no aeroporto de Newark, ele me guiou muito bem. Seguiu o nosso instrutor Chris, passando pelos diversos pontos de verificação de segurança, pelos corredores, esteiras e acesso ao avião. Eu sabia que Chris tinha orgulho de Princeton e da confiança que demonstrava. Quando Chris se despediu e nos desejou boa sorte, acho que tinha certeza de que eu estava em segurança. Como tinha acontecido com o Quadrante anteriormente, Princeton teve de aprender minha rotina, encontrar meus amigos e colegas de trabalho e estabelecer certo nível de conforto em Washington, e isto ele fez maravilhosamente bem. Bem, chegou o dia de Princeton e Quadrante se conhecerem. Diferentemente de Outono, que somente se encontrou com o Quadrante 6 meses depois de se retirar para Wisconsin, Princeton foi levado ao mesmo veterinário que tratava de Quadrante e com quem ele estava morando agora. Para dar a Quadrante um ambiente mais confortável, tínhamos decidido que seria uma boa ideia ele vir frequentemente à clínica, como se ainda estivesse trabalhando. Nos dias em que a saúde permitia, ele praticamente adotou esta rotina e, na verdade, encontrou uma segunda carreira.
cuidando dos cães doentes que vinham à clínica. Ele tinha sido um cão tão devotado durante toda a vida que essa sua nova carreira não me surpreendeu ou a qualquer outra pessoa que o conheceu. Como é recomendado pela Singhai, deixei passar algum tempo para que Quadrante se acostumasse em seu novo ambiente e Princeton pudesse se sentir confortável comigo. Tenho certeza de que ele podia sentir o cheiro de Quadrante em meu apartamento e por isso não seria uma surpresa quando o encontrasse de fato. Quadrante mostrou alegria em me ver, mas àquela altura o câncer tinha avançado, atingindo a pata dianteira, e ele estava extremamente cansado. Ele e Princeton logo se tornaram amigos e assim permaneceram até a morte de Quadrante em junho. De tempos em tempos eu levava Princeton para fazer exames e ele sempre colocava as patas em Quadrante que, por sua vez, lambia o focinho de Princeton. Os dois tiravam uma soneca juntos no chão da clínica, se revezavam em receber meus carinhos e recebiam água da mesma vasilha. As pessoas que vinham para a clínica me cumprimentavam pelos maravilhosos cães que eu tinha. Já me tinha dado conta disso. Quadrante completou 11 anos no dia 6 de junho e fizemos uma festinha para comemorar a data. Eu estava contente por ele ter chegado tão longe, mas o câncer piorou muito logo após essa data. Em 28 de junho, quando ele não podia mais comer ou ficar em pé, decidimos sacrificá-lo. Demos muitos abraços nele e Princeton chegou a chorar de fato. É difícil saber o que um cão sente, mas estava claro que ele sabia que alguma coisa errada estava acontecendo com seu amigo Quadrante. Nas vezes seguintes em que eu o trouxe para os exames na clínica, ele procurava por Quadrante e ficava desapontado por não encontrá-lo. Eles tinham se tornado de fato os melhores amigos. Ficarei feliz para sempre em saber que Quadrante pôde desfrutar 4 meses de aposentadoria com uma família que o amava, uma criança e outro cachorro amável com quem brincar e um amplo gramado para correr. Não sei dizer se foi mais difícil me despedir dele quando se aposentou ou quando decidimos sacrificá-lo. As duas coisas foram muito difíceis para mim e ter Princeton agora ao meu lado era um consolo. Ele iria continuar o trabalho de onde Quadrante tinha parado. Como expressar o que Quadrante significou para mim durante os anos que convivemos? Sim, eu tinha um guia maravilhoso que desempenhou sua função com muita habilidade, mesmo em situações bem complexas. Sim, Quadrante me deu segurança e me fez companhia. Sim, teria sido muito mais difícil viajar pelo país ou para o exterior como viajei sem ele. E sim, nós nos divertimos e compartilhamos uma amizade que as palavras não podem descrever. Mas embora todas essas coisas sejam importantes, a forte ligação que Killboy e eu compartilhamos foi maior que tudo mais. Quando eu recebi Quadrante, um dos instrutores me disse que ele iria achar o caminho para chegar à minha alma, e ele de fato conseguiu. Que legado Quadrante terá deixado? Ele encontrou milhares de pessoas, quebrou inúmeras barreiras e aumentou exponencialmente o entendimento do que os cães-guias são capazes de fazer. Foi a lugares aonde algumas pessoas nunca vão. Personificou o amor e a sua bondade jamais será esquecida. Encaminhei Quadrante para ser cremado e suas cinzas estão enterradas na propriedade da minha família em Nova York. As cinzas vieram dentro de uma caixa decorada e nela estavam fixados um broche e um bilhete. O broche era a figura de um cão com uma auréola. O bilhete havia sido escrito por um dos funcionários da empresa que preparou os restos mortais de Quadrante. Dizia que eu devia manter o broche sempre comigo, pois assim Quadrante estaria sempre por perto. E assim eu faço, coloco o broche com frequência e sempre vou fazê-lo em homenagem a Quadrante, meu querido Killboy, meu encantador e amado cão, meu anjo protetor.